Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o nosso tema de hoje qual que vai ser? Nós vamos falar sobre como que você vai entender uma parte muito importante. O que não está indo bem e o que precisa ser melhorado. Nós vamos explorar esse tema aqui para você entender que isso é muito importante quando você quer bater, quando você precisa bater uma meta na logística. E o seguinte, quando nós estamos buscando melhorar um resultado, bater uma meta, existem algumas perguntas que necessariamente você precisa responder. E quando você não responde a essas perguntas, o que vai acontecer contigo? Vai fazer com que você tenha muito mais dificuldades de saber aonde você tem que chegar. O que você tem que fazer para conseguir melhorar aquele resultado, para bater aquela meta. Além de saber onde que você tem que chegar, as respostas a essas perguntas que eu vou falar com você, quais são essas perguntas, a resposta a essas perguntas, ela vai lhe mostrar o quanto distante que você está hoje de atingir o seu objetivo, de bater a sua meta na logística. Então, a resposta a essas duas perguntas vai te fazer o quê? Vai fazer você entender aonde que você tem que chegar, qual que é o seu destino e também vai te mostrar qual que é ali a distância para você atingir, qual que é o gap que você tem hoje da sua situação atual e do resultado esperado, da meta que você tem. Então, são duas perguntas. E essas duas perguntas que você tem que fazer em que momento? Logo no início do processo. E que processo que eu estou falando? O processo de bater metas. Reforço aqui para você, se você ainda não sabe, bater metas não é algo intuitivo. Bater metas não é uma coisa que você simplesmente decide lá fazer, levanta da cadeira, vai e bate uma meta. Não é assim. Bater metas ela faz parte de um processo que tem início, meio e fim. E se você domina esse processo, a chance de você conseguir melhorar o resultado e, consequentemente, bater a sua meta aumenta significativamente. E essas duas perguntas que você precisa fazer logo no início do seu processo são as seguintes. A primeira pergunta é: o que não está indo bem? Você precisa responder essa pergunta. E a segunda pergunta qual que é? Qual que é o resultado esperado? Guarda essas duas perguntas. O que não está indo bem e qual é o resultado esperado? Parecem duas perguntas bem óbvias, que vamos pensar, na verdade, elas são óbvias. O que não está indo bem e qual é o resultado esperado são perguntas relativamente óbvias. Acho que realmente vocês vão concordar que são perguntas que todo mundo deveria fazer. Só que tem gente que acaba se esquecendo de responder essas perguntas. Tem gente que deixa de responder essas duas perguntas. E quando você não responde a essas duas perguntas, você acaba se colocando em uma posição muito mais distante de conseguir bater a sua meta. E você sabe por quê que responder essas duas perguntas, o que não está indo bem e qual que é o resultado esperado, por que responder essas duas perguntas é algo tão importante para você bater a sua meta na logística? Bom, eu vou te explicar. Quando você tem uma meta, você precisa ter bem claro o que você precisa melhorar. Tem que ser bem específico. Por que tem que ser bem específico? Essa especificidade, ela vai te ajudar, vai contribuir para que você tenha realmente o foco no problema que precisa ser resolvido. Se você não tem algo muito específico, muito claro, você não tem o foco, você acaba se direcionando para diversos pontos. E isso vai fazer com que você acabe atacando pontos que não são importantes para que você consiga bater a sua meta. Então, ter essa clareza, entender de forma muito mais transparente o que você precisa resolver é essencial. Então, é para isso que você precisa ter essa especificidade. Porque se você não tiver isso, você não vai conseguir saber o que não está indo tão bem no seu processo. Qual que é a atividade que não está indo bem? Qual que é o processo que não está indo bem? Qual que é a operação que não está performando no nível que a empresa espera? Toda operação, toda atividade tem uma meta. Você até pode achar que não tem, mas sempre tem uma meta.
tem algo que a empresa espera que aquela operação, que aquela atividade esteja entregando. E se não for algo muito específico, se não tiver muito claro o que é que você precisa entender que não está indo bem, se for algo muito subjetivo, vai ficar muito difícil você conseguir entender o que é que não está funcionando adequadamente. Não vai ser fácil você entender. E desse jeito, como é que você vai conseguir? Pensa bem, se não é específico, se não está claro para você, como é que você vai conseguir identificar as causas e depois propor soluções se o seu objetivo não está muito claro? Bem difícil, né? É muito complicado fazer isso. E talvez você acabe indo para o caminho do achismo. É uma coisa que eu condeno de forma veemente. O achismo. Porque se você seguindo nessa linha, na linha do achismo, o que vai acontecer? Vai ficar muito complicado para você bater a sua meta. Porque quando você está na base do achismo, você começa a atirar para tudo que é lado. E aí, a meta tem tempo para acontecer. Você até pode, né, na questão do achismo, né, na base do achismo, você até pode acertar sem querer o que você precisa atacar para melhorar aquele resultado, para bater aquela meta. Eu disse sem querer. Vamos falar a palavra sem querer. Na sorte. E eu te falo uma coisa. Você ficar contando com a sorte para bater a sua meta não é o melhor caminho. Você tem que ter algo muito mais fundamentado. E a partir do momento que você tem claro o que não está indo bem naquela sua operação, o que não está indo bem naquela atividade, a pergunta que você precisa fazer é a outra. Qual que é a outra pergunta que você tem que fazer? Mas qual que é o resultado esperado daquela atividade? Qual que é a meta? Você precisa saber. Você tem a informação de que aquela atividade não está performando dentro do nível esperado. Não está performando dentro do resultado esperado pela empresa. Você está sabendo disso, porque alguém falou para você. Mas se você não sabe qual que é a meta, o que isso vai significar? Você não tem como saber. Você não vai ter como saber qual é o resultado esperado. Se você não sabe qual que é a meta, como é que você vai saber o resultado que é esperado daquela atividade, daquela operação? Não tem como. O que os clientes internos, né, daquela atividade, daquela operação, o que eles estão esperando daquele processo? O que eles estão esperando em termos de entrega, de resultados? Qual que é o nível de serviço que aquele seu cliente interno espera que aquela operação esteja entregando para ele? Precisa saber disso. Você precisa saber. Quando você não sabe, é muito difícil, de novo, você bater a meta. Por quê? Você vai cair mais uma vez no campo do subjetivo. De novo, você vai cair nessa questão do subjetivo. Pois se não tem uma meta estipulada, como que você pode afirmar que algo não está indo bem? É muito difícil, né? Você não consegue, em nenhum momento, se você não tem uma meta, falar, olha, o resultado esperado era esse, e eu estou abaixo do resultado. Não tem com que você comparar. É muito difícil. Então, sendo assim, todas as vezes, sem exceção, que você receber uma meta, você vai precisar responder essas duas perguntas. O que não está indo bem e qual é o resultado esperado? E a resposta a essas duas perguntas, ela vai te mostrar o destino. Ou seja, aquilo que você precisa melhorar para bater a sua meta na logística. E também você vai conseguir enxergar a distância que você está hoje, que é o seu resultado atual, para a meta que precisa ser batida. Vai ficar muito mais claro isso para você. E um erro que os profissionais cometem quando recebem uma meta é não ter muito claro o tamanho desse desafio. A meta ela até pode estar muito bem específica, ela pode estar muito claro, né, qual é o objetivo, o que precisa ser melhorado, né, o que a empresa quer que melhore, qual que é a meta que tem que ser, o que precisa ser melhorado naquela operação. Pode ser que esteja muito claro isso, está bem claro, está bem específico. Esse é o primeiro passo. Só que o profissional, às vezes, não tem muita informação do que está acontecendo e o quanto longe que ele se encontra
de atingir aquele objetivo, de bater a meta. De fato, ele acaba não sabendo o tamanho do desafio que ele tem pela frente. Lembrando que uma meta sempre tem por trás um desafio. E o que é um desafio? O desafio é a chance que tem de dar certo e dar errado. Todo desafio tem essas duas possibilidades: dar certo ou dar errado. Se algo não tiver chance de dar errado, não é um desafio, porque já está tudo dando certo. O fato de você ser desafiado é exatamente isso, que você tem uma chance de não conseguir. E aí você vai ter que fazer o quê? Uma série de ações, uma série de soluções para conseguir atingir aquilo. Isso é um desafio. E esse tipo de erro que os profissionais acabam cometendo, ele pode ser algo que ele acaba acontecendo de forma até, de certa forma, forçada. De certa forma, acaba sendo forçada para o profissional. E o que eu quero dizer com isso? O profissional até gostaria de saber qual que era o resultado esperado, né? Porém, não tem nenhum indicador que mostra o que tem acontecido. Ele não tem dados, não tem informação. E aí ele acaba sendo forçado ao erro. Pois por não ter informação, por não ter um indicador ali fácil, em mãos, ele acaba seguindo sem essa informação. E dessa forma, bater a meta fica mais complicado. Por quê? Porque não é possível saber se aquele resultado que é esperado dele atingir, aquela meta, não é possível saber se aquilo é possível de ser atingido ou não. Por quê? Porque você não está medindo. Então vamos supor que coloca uma meta que você tem que atingir algo que não dá, que é inatingível. Em resumo, se a meta, quando você não sabe qual o resultado daquela atividade, e você recebe uma meta, simplesmente você não sabe se aquela meta é atingível ou não. Mas aí você pode falar para mim o seguinte: mas Rubens, mas toda meta é atingível? Por princípio, tem que ser. Este é um dos princípios de uma meta. Ela tem que ser desafiadora. Faz parte. A meta tem que ser realmente desafiadora. Só que não pode ser impossível. Ela tem que ser difícil, mas não impossível. Então não pode ter uma meta que seja inatingível. E se você não está medindo, se você não está controlando, se não tem nenhum resultado ali atual daquela situação, daquela operação, daquela atividade, e você recebe uma meta, pode ser que essa meta seja algo impossível de atingir. E esse é um grande erro. A meta tem que ser desafiadora, mas a meta não pode ser impossível. Ela tem que ser possível de ser atingida, de ser alcançada. Lembre-se desse princípio da meta. A meta tem que ser específica, tem que ser muito clara. Você tem que conseguir medir a meta. Só que ela também tem que ser atingível. Muitas vezes as pessoas comentam: poxa, mas eu recebi uma meta que ela é impossível, que ela é inatingível. Bom, eu não sei se ela é impossível ou se ela é inatingível. Pode ser que ela seja difícil. Difícil é diferente de impossível. Então você só precisa tomar cuidado com isso. Porque se a meta realmente for impossível, o que acaba acontecendo com as pessoas quando recebem uma meta inatingível, inalcançável? Desmotiva. A meta é para fazer com que as pessoas tenham motivação de buscar melhorar os resultados, de buscar atingir resultados melhores, de superar ali os seus resultados atuais, de ter entregas mais fortes, mais consistentes. Esse é o objetivo de uma meta. É desafiar o profissional. Desafiar o profissional a entregar além, entregar mais. E de entregar o que a empresa precisa dele. Só que se você passar uma meta que ela é impossível, que ela é inatingível, essa motivação vai por água abaixo. Por que ela vai por água abaixo? Porque a pessoa vai tentar atingir aquela meta, ela não consegue atingir. E aquilo desmotiva. E aí o tiro sai pela culatra. Por isso que o princípio de uma meta é ser difícil, ser desafiadora, porém não pode ser impossível. Tem que ser possível de ser alcançada. E nesses casos, tem uma forma correta de você agir.
quando você recebe uma nova meta para você bater. E a forma correta de você agir quando você receber sua meta e que vai garantir que você consiga entender a situação atual em que você se encontra em relação àquela meta que você recebeu, é você, além disso, além de saber a situação atual, você também vai saber a distância que você se encontra em relação à situação atual versus a meta que você recebeu e que precisa ser batida. Lembrando que a meta tem que ser desafiadora, mas não pode ser impossível, tem que ser atingível. Lembra disso? A forma correta de se agir é a seguinte: não adianta você querer sair correndo para bater uma meta se você não fizer uma boa análise da situação atual. Você precisa levantar todos os resultados atuais daquela operação, daquela atividade. Não adianta você querer colocar, como eu falo, a carroça na frente dos bois. Porque se você inverter as coisas, se você pular etapas, porque você está querendo resolver de forma muito rápida, você não vai ter sucesso. E você não vai conseguir atingir o resultado. E toda aquela pressa, toda aquela correria que você teve para fazer aquilo, você não vai ganhar tempo nenhum, você só vai perder. Porque você vai ter que voltar no processo desde o início, porque você pulou etapas. E o fato de ter pulado etapas vai fazer com que você não tenha feito uma boa análise, você não tenha passado pelo processo de forma correta e você não vai conseguir atingir aquele resultado esperado, consequentemente bater a sua meta. Então não adianta você sair correndo para bater uma meta se você não fizer uma boa análise da situação atual. Então você vai precisar levantar todos os resultados atuais daquela situação, tudo o que está acontecendo. E quando eu falo de você levantar os resultados, isso pode ser um pouco mais trabalhoso, caso você não tenha nenhum indicador de performance disponível. Mas o fato de você não ter um KPI, de não ter um indicador e de ser mais trabalhoso, não vai te impedir de fazer uma boa análise da situação atual. Porque nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar os históricos, os resultados históricos, que vão estar onde? Vão estar em planilhas, vão estar no sistema, pode ser até que estejam em apontamentos manuais. Você vai ter que coletar esses dados e você vai ter que montar um indicador. Você vai ter que analisar o histórico daquela atividade, o histórico daquela operação, para entender que resultado que ela está entregando. Porque alguém está falando para você que o resultado não está bom. Então você precisa entender qual é o resultado que está sendo entregue e que você precisa melhorar. E você precisa trazer o máximo de informação possível de como se encontra aquela situação naquele momento. Naquele momento e também o máximo de informação que você tiver de histórico. E aí, quanto mais histórico, melhor. Tá? Então, se você estiver analisando um resultado mensal, tenta analisar o resultado trazer o resultado dos últimos 12 meses. Mas, poxa, Rubens, eu não tenho dos últimos 12 meses, só tenho dos últimos 3. Tudo bem, então você traz dos últimos 3. Mas quanto mais dados históricos você tem, melhor fica a sua análise. Ela fica mais robusta, porque tem mais dados para você analisar. E quando você analisa com poucos dados, você pode acabar tirando algumas conclusões que vão ser enviesadas por alguma coisa que aconteceu em um determinado momento. Então, quando você consegue ter mais dados, essas coisas que aconteceram pontualmente, elas acabam sumindo. Porque você consegue analisar dentro de um gráfico uma situação que aconteceu pontual, porque ela vai destoar muito, muito fortemente do que aconteceu em outros momentos. Isso é visível. Então, com essa informação em mãos, você vai ter condições de saber se a situação atual daquela atividade, daquela operação, se ela está perto ou se ela está bem longe da meta que foi estipulada, da meta que você recebeu e que você precisa bater. E essas informações, elas vão servir de input inicial dentro de todo o processo de bater metas. Reforçando que bater metas faz parte de um processo. E quando eu falo que você não pode colocar a carroça na frente dos bois, é exatamente para você respeitar um processo. E todo processo tem início, meio e fim. Pense se a pessoa que fosse fazer um bolo, ela começasse primeiro levando
a panela para o forno. Não vai acontecer nada. Primeiro tem que preparar a massa e depois vai levar para o forno. Não funciona se ele fizer de outra forma. É exatamente isso que acontece com as metas. Você não pode simplesmente pular etapas. Você tem que respeitar o processo, o início, o meio e o fim. E essas informações que você vai ter que coletar para entender a situação atual daquela operação, elas são de extrema importância na etapa inicial desse processo chamado bater metas. E somente após você ter feito uma boa análise, uma boa análise da situação atual, é que você começa a dar andamento em outras frentes de análise. É a partir desse momento que você começa a entrar em outras análises. Porque primeiro você precisa entender aonde que você está, o que não está indo bem e quanto que você precisa melhorar. E aí sim, passou essa etapa, você vai começar a passar pelas outras etapas do processo de bater metas. E aí você vai começar a analisar outras frentes, uma etapa depois da outra, sem pular etapas. Isso é muito importante. E o segredo para você conseguir bater a meta, para você conseguir ficar no caminho certo, para bater aquela meta, é exatamente esse. É você fazer uma boa análise, ter um bom entendimento da situação atual que se encontra aquela meta que você recebeu. Você precisa entender o que não está indo bem e qual que era o resultado esperado. Quando você consegue amarrar isso, você começa o processo certo. Quando você não entende isso, o seu processo ele já começa torto. Então, o primeiro passo para que você consiga seguir o caminho certo, para bater a sua meta, para melhorar o resultado, é fazer uma boa análise da situação atual. Entender o que está acontecendo. Entender os resultados históricos. Se você tem um indicador, ótimo, vai te ajudar muito, vai facilitar muito. Se você tem vários indicadores, vai te ajudar mais ainda. Mas se você não tem nenhum indicador ainda daquela atividade, daquele processo, vai dar mais trabalho, mas você vai montar um indicador. Porque as informações, acredite em mim, as informações estão geralmente todas disponíveis na sua empresa. Geralmente as informações estão no sistema, estão em planilhas, e olha que planilhas, que pode ser que não estejam todas as informações em uma única planilha. Você pode ter mais de uma planilha com as informações que você precisa para fazer uma boa análise, para entender a situação atual. E também você vai ter informações em locais que são apontamentos manuais. Você não pode deixar de fazer isso. Você não pode deixar de coletar essas informações para fazer uma boa análise da sua situação atual. E eu gosto sempre de dar uma dica, na live, nos vídeos eu sempre dou uma dica para você relacionada ao tema. E a dica é a seguinte: saber qual que é a meta é algo fundamental para te guiar de forma correta. Você precisa entender o que precisa ser melhorado também. Então, saber qual é a meta e entender o que precisa ser melhorado é fundamental para você bater a meta. E só pode ser melhorado o que está sendo medido, o que está sendo controlado. Se você não está medindo, se você não está controlando, não tem como saber se está indo bem ou se está indo mal. O que acontece nesses casos? Muitas vezes, quando uma área não tem um indicador, não está medindo, não está controlando, acaba sofrendo o efeito das pessoas falarem: olha, não está indo bem, não está entregando o que eu preciso, não está atendendo as minhas expectativas em relação ao nível de serviço, não está atendendo o seu cliente interno ou cliente externo. E aí, na hora que você vai olhar o indicador para saber se está atendendo ou não, não existe esse indicador. É simplesmente você não tem como confrontar se o que a pessoa está falando ela tem razão ou não. Porque você não tem dados, você não tem nada para comprovar. E contra fatos e dados não há argumentos. Então, se você tem os dados para mostrar: não, calma aí, eu estou indo bem, meus resultados estão indo bem, o que não está acontecendo aqui?
O que está acontecendo que não está te agradando? O que eu estou fazendo que não está atendendo às suas expectativas? Porque a minha meta, os meus resultados estão batendo. Se você não estiver medindo, se não estiver controlando, você não vai conseguir mostrar isso. Bom, e qual que é a dica que eu te dou para você conseguir evitar uma situação dessa? Você precisa ter um bom painel de indicadores de performance. Isso é algo muito importante. Um bom painel de KPIs. Você precisa definir quais são os indicadores de performance, quais são os KPIs que você precisa ter naquela atividade, na sua operação. Os indicadores que estão alinhados com o nível de serviço, com o output da sua área para os seus clientes. E aqui eu costumo dizer que é muito importante você usar uma técnica chamada VOC, que é Voice of Customer, para você entender o que seu cliente quer. Voice of Customer é voz do cliente. Então você precisa entender, ouvir o seu cliente. Ouvir o seu cliente para quê? Para entender o que ele espera da sua atividade. Porque você pode acabar definindo um indicador, definindo uma meta, olhando só para o seu processo e você achar que aquela meta vai estar atendendo o seu cliente interno. E pode ser que não esteja. E aí na hora que você está acompanhando o resultado, está lá bonito, está verde, e ele está reclamando. Ele quem? O cliente está reclamando. Por quê? Porque não era aquilo que ele esperava de você. Só que você definiu uma meta sem ter combinado com o seu cliente, sem ter ouvido a voz do seu cliente. E isso é muito importante ser feito, para que você consiga montar um bom painel de indicadores de performance. E o painel de indicadores de performance vão ter lá os indicadores relacionados à sua operação, à voz do seu cliente, às suas metas. Tudo isso você tem que conseguir olhar num bom indicador de performance, num bom painel de indicador de performance. E você, dessa forma, você começa a formar um grande banco de dados. Um grande banco de dados da sua operação. Que vai ser de extrema importância quando você precisar partir para um processo de melhorar um resultado. Por quê? Você vai ter ali, você vai estar com em mãos, né, muitos dados, muitas informações da operação, do que está acontecendo. E aí você vai conseguir se aprofundar neles para entender qual é o problema, para entender o que não está indo bem. Por isso que é muito importante você ter um painel de controles, painel de indicadores para você ter um controle. Um painel de controle. Pensa num carro. O carro não tem um painel lá para acompanhar tudo, acompanhar gasolina, óleo. Você tem que ter um seu na sua operação para saber se está indo bem ou se está indo mal. E assim você vai conseguir direcionar o seu foco. Vai conseguir direcionar seu foco para onde você tem que ir, para onde está a causa do seu problema. É assim que você vai resolver um problema e vai conseguir melhorar os seus resultados. E lembre, melhorar o resultado é bater a meta. E para isso, você vai estar usando indicadores para te ajudar a identificar a causa de um problema. Identificar a causa do problema é uma forma de você também estar no caminho certo para você conseguir melhorar os seus resultados e conseguir bater a sua meta na logística. E tudo isso começa com você fazendo duas perguntas muito simples e muito óbvias. O que não está indo bem e qual que é o resultado esperado? Essas duas perguntas vão te ajudar a entender a situação atual daquela sua meta que você recebeu, e dessa forma você vai conseguir começar o seu processo de bater metas da forma correta, para que você consiga aí atingir o resultado, melhorar o resultado e consequentemente bater a sua meta na logística. Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje. Então é como que você tem que começar um processo de bater metas, que é entendendo a situação atual. Se você não entende a situação atual, você pula etapas e, como eu digo, pular etapas é colocar a carroça na frente dos bois e aí não vai dar certo. Pode até ser que o boi empurre a carroça com a cabeça e a carroça ande, mas a chance disso acontecer é muito menor. Concorda comigo? Eu queria convidar vocês aí para a nossa live sempre, toda semana, quarta
e sábado. Quarta, às 9 da noite e sábado, às 9 da manhã. E agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Tá legal? Então, uma boa noite e um ótimo descanso para vocês. Tchau, tchau.